Captando tudo que é som ambiente, passarinho, gritaria do vizinho, buzina de carro e algumas tosses aleatórias, está no ar Notícias do Fim do Mundo, o podcast da Círculo de Giz. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Mudar para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Notícias do Fim do Mundo. Ora veja, estava cá conversando em off com o Coruja sobre a edição do podcast. Pô, tava ouvindo os podcasts deliciosos, que deve rolar talvez, não digo um pudor, mas assim, escolher um momento de cortar, assim, né, de fazer edição, né, isso deve dar um apertinho no coração, não dá não? E aí que tem uma questão com a qual temos nos encontrado, que é a medida da sinceridade ou da agressividade do que vamos pôr em cena. Esse trabalho de recorte é, na verdade, de censura, de autocensura, que revela algo mais complexo, que é a intenção de se inserir nessa estrutura já delineada de pensamento ou de expressão de pensamento. Nunca aprenderão nossos pensamentos. Mas e quando formos convidados para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado? Como que vamos ver a grandeza épica, a nossa grandeza épica, em fila lá embaixo? Uma coisa uma marca curiosa, né? Nos últimos anos, eu percebi isso primeiro, na época que eu me dava muito com jornalista e tal, que jornalista se autocensura até dizer chega, né? Quando falam em fazer censura de veículo de comunicação, eu acho engraçado, porque os próprios jornalistas são seus censores, são os piores censores que eles têm. E só que esse negócio dessa censura, ele parece que nos últimos tempos ele tomou a cena, né, de uma forma mais marcante em outros setores, né? Quer dizer, no campo do pensamento, da academia, esse setor em que o grupo que está aqui certamente milita, né? Isso foi permeável, do meu ponto de vista, de uma forma algo excessiva, a essa coisa de uma espécie de politização menos, por assim dizer, do campo da linguagem, né? As palavras, né? Essa coisa é o tal do velho, já cansado, mas ainda presentésimo, né? Politicamente correto, quer dizer, que é um esforço de resolução, um esforço de reflexão e, ao fim e ao cabo, de proposições, de solução, né, de procura de caminhos de solução de problemas políticos, sociais, culturais, né, apoiado essencialmente em palavras, né? Quer dizer, então, um exemplo
já cansado aqui no Rio de Janeiro, que inclusive já mudou de feitio, né? Graças a Deus, é que houve um momento que não se chamava mais favelado de favelado, né? Favela não era mais favela. Quer dizer, favela era comunidade, porque favela era um termo pejorativo, favelado era pejorativo, porque trazia toda uma semântica, um conjunto de significados inaceitáveis, enfim, toda essa conversa aí. E aí passou a se chamar de comunidade. Muito imediatamente, muito rapidamente, o termo de comunidade passou a ficar associado com os mesmos significados, né? Com uma desvantagem do ponto de vista do favelado, né? É que era um termo de fora para dentro, né? Era um termo que não tinha expressão, que não tinha história, né? Isso se parece muito, isso tem a mesma estrutura de uma coisinha que assim que a gente começa a trabalhar com psicanálise, a gente aprende, o recalque. Isso tende a funcionar de uma maneira recalcante, né? Quer dizer, você suprime o termo você tira um termo do sintagma e substitui no sintagma esse termo, só que no paradigma ele continua funcionando. E o pior, funcionando de uma maneira talvez mais, no âmbito da linguagem, mais violenta do que se ele tivesse no sintagma, né? Ele fica mais difícil de responder, né? Porque parece que a coisa está suprimida. Então, eu vejo muito disso em muitas situações, em muitas esferas, né? Que eu não vou debulhá-las aqui. Eu só estou querendo chamar a atenção para o fato de que quando a gente começa a criar, porque no fundo, o que essas substituições começam a desenhar são palavras tabu, né? Você começa a criar zonas impenetráveis na ordem do vocabulário, entendeu? Né? E isso é muito complicado, isso é muito confuso. Quer dizer, a prática do pensamento, para ela começar, ela não pode operar com nenhum nível de pudor, nem de constrangimento, nem de vergonha, nem de medo diante do vocabulário, caralho, né? O vocabulário, quanto mais amplo, quanto mais nuançado, quanto mais variado, melhor, né? A gente cria possibilidades. As possibilidades estão ali. Quer dizer, no âmbito do pensamento, né, estou repetindo, da prática do pensamento, uma substituição vocabular desse tipo, ela funciona como recalque, né? Quer dizer, então, o termo continua eliminado da esfera do sintagma, ele continua funcionando no paradigma. Quer dizer, o politicamente correto, nesse sentido, produz na esfera do pensamento, portanto, um modelo recalcante, ou seja, um modelo censor. Na prática do pensamento que se apoia em palavras, naturalmente, um pensamento que frequentemente se tem reduzido a um jogo moralista de escolhas de vocabulário e que se dá por satisfeito com a suposta solução do problema fornecido pela mudança vocabular, né? A gente opera com a palavra nesse nível muito menos referendado pela ideia do que pelos significados. Quer dizer, é uma palavra que está, nesse sentido, muito restrita a essa trama do signo, né? Quer dizer, do jogo da trama da comunicação. E um pensamento que é um pensamento que vai produzindo censura e que não vai, e acaba não indo às últimas consequências na reflexão, na dialetização, né? Quer dizer, espontaneamente, os favelados preferiram retornar ao termo favela. O Coruja sabe bem disso, que ele tem contato com a rapaziada que está nessa faixa de luta política e tal, como eu, né? Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático,
para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Essa questão, né, por exemplo, de que dentro de uma prática de esquerda brasileira, né, se tenta às vezes, né, em nome sim desse politicamente correto, né, muitas vezes mais através da linguagem que de uma ação efetiva, né, e aí levando ao que você falou, né, a questão do recalque aí que parece muito interessante, do quê? O que está se recalcando de fato, né? Está se recalcando a estrutura autoritária brasileira, né? O cerne desse país Se quer complexo. se você me permite só uma observação, o que está se recalcando é o conflito. O que se recalca é o conflito. O resultado, se a gente começa a pensar dentro dos limites do politicamente correto, a gente fica sem condições de pensar o conflito. Ou, dizendo em termos freudianos, a gente está querendo, ao invés de se confrontar com o conflito, a gente quer contornar o mal-estar. Isso só. Eu estou pensando desde o início da tua fala, Marcelo, no Hegel. Nós não possuímos a linguagem nos possui. E toda a possibilidade de pensamento está no interior da linguagem. E aí ele se coloca o seguinte: o que fazer diante disso? Se eu sinto que diante dessa afirmativa eu perdi a minha espontaneidade, minha liberdade, você não está entendendo o negócio. Porque a possibilidade mesmo de liberdade não é para fora do universo da linguagem, é para dentro. Se há alguma coisa que... mergulhando fundo nela, né? É claro que eu não estou querendo problematizar a noção de liberdade especificamente, mas o que ele chama de liberdade ali é esse mergulho para dentro que só o pensamento pode fazer. Então só há possibilidade de liberdade no pensamento. É claro, isso vai ser retomado por vários outros autores, o Adorno talvez seja quem leve isso mais radicalmente adiante. Mas isso como esquema lógico me remete também a uma afirmativa do Zé, que eu não vou lembrar exatamente que livro agora, que ele diz o seguinte: a gente não tem que pensar a noção de base, de infraestrutura, na teoria marxista, como limite da liberdade. Então, um equívoco. Só é possível o exercício da liberdade no interior da base. Não é para fora. Então, é como se a gente ficasse operando entre duas concepções de liberdade completamente comprometidas ideologicamente com o capitalismo. Uma concepção de liberdade como autonomia, né? Como independência da relação com o outro, como se isso fosse possível. Né? Não estou nem falando desejável, como se fosse possível. E uma outra concepção de liberdade, que de alguma forma se liga a ela, como se fosse indeterminação de alguma força coercitiva, ou seja, como se liberdade fosse fuga ao poder, fuga do poder, subtração do poder. Mas não, só é possível no interior. Tá? Não é para fora da base, é para dentro, ou seja, não é fugindo do poder, é para dentro do poder. Não é à toa que a gente vem pensando em outras ocasiões, a gente vem escrevendo, que existe uma possibilidade de alguma coisa que possa ser chamada de liberdade no exercício da arte. Na minha pesquisa mais particular, na poesia, no Marcelo, na arte visual, na medida que é para dentro da linguagem artística que se produz uma autoria, não é para fora dela. Né? Mas veja, esse movimento que visa o interior do dispositivo, e nesse caso a gente está falando do centro de certa normatividade, ele está buscando algo ali que não se diz, não por denegação, mas por impossibilidade mesmo. É a diferença entre buscar incorporar a norma para exceder ela, para exceder dela, revelar na verdade que ela é faltosa, e um outro lado, que é a busca por acolhimento. E é mais que reconhecimento, por acolhimento. Parte do que se chama esquerda hoje, e mesmo que se chama de socialismo, que é essa acolhida da racionalidade neoliberal. As políticas afirmativas, identitárias, passam por aí, não por exceder a norma. Parece que se acredita mais na justiça liberal que os próprios liberais. Absolutamente, totalmente sujeitado a esse campo, né? Ao campo do direito. Por isso ele vive entrando na justiça.
Quer vencer o capitalismo botando o capitalismo da justiça. Como se tratasse de justiça a instituição do direito pelo capitalismo. Quer dizer, eu diria que isso é menos do que uma contradição. Me perdoem a grossura, por favor. Mas isso é burrice, porra. Isso não é nem contradição. Agora, eu vou fazer uma analogia que talvez seja mesmo uma digressão, com todo o risco de me contradizer. Eu fico pensando se não é melhor, ao menos em termos estratégicos, o posicionamento mais afastado. Tipo, por exemplo, uma arapuca muito grave e perigosa hoje é a notícia, acompanhar o noticiário. Eu lembro que há pouco tempo, quando os meios de comunicação invadiram as redes sociais, se tinha uma crítica que alertava para os riscos das pessoas só lerem as manchetes e tal. Manchetes e fotos, né? Veem só as manchetes e as fotos e não o conteúdo da notícia. Mas, ora, é só manchete mesmo. Tem nada além de manchete e foto mesmo, não. Eles aprofundaram isso quando inventaram o tal do jornalista com texto final, acabaram com a figura do redator, com a figura daquele cara que corrige o texto, como é o nome? Do revisor, e o jornalista, o repórter, é repórter com texto final. Repórter com texto final, ele tem que estar muito mais investido do que ele precisava estar nos anos 80 para trás, do projeto editorial do jornal, né? Da linha editorial, porque quem estava preocupado com isso era o redator final. O jornalista fazia as maiores loucuras, dizia loucuras, procurava loucuras, trazia loucuras, entendeu? Quer dizer, isso, na verdade, cria um bloqueio forte na própria reportagem, né? É notório o empobrecimento das reportagens nas últimas décadas, né? Elas ficaram miseráveis. Você não vê nada de novo, né? As reportagens são feitas em cima de agência de notícia, e não tem reportagem. Você cansa de ver a mídia tentando, os grandes jornais tentando se desdizer em função de ter apurado. A apuração dos caras é na internet, pô, é no Facebook, caceta. Isso é um horror, né? Mas fala aí, Coruja. Uma provocação que se soma do Diogo, né? Do tipo, será que esse socialismo, né, que recorre à norma pode fundar um estado de emergência verdadeiro? A pergunta que fica, sendo bem benjaminiano também. Impossível, a resposta é uma pergunta mais retórica. O que seria o estado? O que seria o estado de emergência propriamente dito? O que é fundar o estado de exceção propriamente dito? O que é o estado de exceção propriamente dito? É mandar o direito para as favas. Isso é que é estado de exceção. Entendeu? Não reconheço norma nenhuma. Essa norma é feita para me arrebentar. Olha o que a gente está vivendo no Brasil agora, cara. Como é que a gente não está partindo para dentro dessa gente? Mas a gente está viciado a uma prática política que recalca, que proíbe o sentimento. Porque se a gente está falando do estado de exceção propriamente dito, o apoio disso vai ser patológico, se quiser, entendeu? Vai ser na paixão, vai ser no patos, na emoção, no sentimento, na desrazão, não é? Mas a gente não pode sentir ódio. Eu não posso sentir ódio do atual presidente da República. Eu não posso sentir ódio do atual ministro da Saúde. Eu não posso sentir ódio do governador de São Paulo. Porra, o que me resta? É não perder a razão, né? Como disse o Diogo. Desculpa, o Diogo, ele é muito elegante. A ponto do Cruz ter dito que o Diogo fez uma provocação. Não, o Diogo fez uma crítica lapidar, contundente e direta. Mas o Diogo é super educado e fino. Eu não sou. Eu sou deselegante pra caramba. Morro de inveja dessa. Eu confesso que não sei por que toda vez que eu escuto que alguém da atual administração está doente, né, por Covid, etc., eu já boto cerveja para gelar, na boa, assim. Eu sei que é um gozo tolo, mas, enfim. Nem é corajoso. Você soube, né?
Não é sequer corajoso. Isso aí é bom que eu aproveito a oportunidade para dizer que essa cerveja que tu bota para gelar é sinal de que você é uma pessoa dotada e investida da maior das empatias. Isso aí é empatia. Tu tá sentindo a dor dele e tá gozando, tá falando, pô, ainda bem que ele deve estar sentindo uma dor desgraçada, deve estar sofrendo, a mãe dele deve estar desesperada. Isso é empatia. Isso é empatia, entendeu? Não podemos, temos que tomar cuidado para não reproduzir o inimigo. Toda vez que você começa a lutar contra alguém, você tende a reproduzir as formas. Isso é de uma baboseira, é de uma asneira, isso é de um moralismo tão vagabundo, da periferia, da franja mais vagabunda, mais ordinária, entendeu? Da moralidade que advém desse próprio direito que está aí sendo arrebentando com a gente há séculos. Isso era uma coisa que se dizia muito, acho que ali a partir de 2014, eu acho que isso parou um pouco, mas se dizia muito ali naquele período entre derrubada da Dilma e a eleição do Bolsonaro, né, que se você não pode usar as mesmas armas, né? Você não pode cair no jogo. Como se a resposta que a esquerda criou para se apresentar não fosse justamente responder pelas redes sociais a mesma construção eu não diria de discurso, mas uma mesma construção de figuras que a direita fez, né? Enfim. Você me remeteu aqui, acho que a fala do Coruja me remeteu por exemplo, ao termo, a palavra que me incomoda há muito tempo, mas que é a tal da resistência. E de pouco tempo para cá começou a se falar de resistência ao fascismo, de resistência antifascista. Veja, esse termo surgiu lá na França e depois na Itália, era para se livrar dos nazistas e dos fascistas. A resistência francesa era para reconquistar a França, dominada pela República de Vichy. É a resistência antifascista que te pendura o Mussolini de cabeça para baixo, bicho. Então, assim, de um negócio muito sério a gente chamar essas bandeirolas de Facebook de se fere minha existência, serei resistência, chamar isso de resistência. Isso é um negócio sério, eu acho. Usar o mesmo termo, né? Iremos resistir. Não, pera lá, iremos resistir ao fascismo. A gente já viu como é que é o único jeito desse negócio e ainda assim não foi eficaz. Né? Como é que a gente responde se vem um pelotão na minha direção, entendeu? Que está decidido, que parece que é isso que esse cara está decidido, a me matar, eu só tenho duas alternativas. Ou eu fujo, ou eu morro. Ou então eu vou ter que ir para uma terceira, que é responder no nível da violência, é atirar de volta, entendeu? Ou eu vou correr, vou-me embora, fujo daqui, né? Ou então eu vou me submeter, vou morrer. Eu lembrei a coisa do entregar flor, né? Mas, enfim, me remete, na verdade, não a algo do Brasil, mas que tem correlato, que é em Portugal, o 25 de abril. Revolução dos Cravos. O 25 de abril mas olha só que interessante, Revolução dos Cravos. Olha a construção que fica. Que houve uma revolução e que essa revolução tem que ver com as pessoas saindo à rua, colocando cravos vermelhos na ponta da baioneta lá, dos fuzis dos militares. O jornal, eu esqueci qual jornal, desculpa, mas o jornal talvez mais importante de Lisboa, no dia seguinte ao 25, é uma capa linda da multidão na rua, escrito "O povo unido jamais será vencido". E você constrói um imaginário como se, ao ir para a rua, o governo salazarista já não tivesse sido derrubado. Já tinha sido derrubado. Então, quando as pessoas vão para a rua na manhã do dia 25, já estava certo por mas isso é importante, Diogo, sublinhar, pelas forças que sustentavam o próprio salazarismo. Exato.
Foi o exército português que fez essa porra que sustentou esse desfile de flores. Sim. Então, mas como é que fica isso na memória? O povo unido jamais será vencido. Revolução dos caras. Houve uma revolução, e o povo sorrindo. Vence. O povo sorrindo. Feliz. Sabe? Tadinho. Né? Quer dizer, na verdade, essa condenação da violência, essa negação da violência como um todo, ela reporta duas coisas, quer dizer, que estão fica sob recalque, né? É a coisa do ódio, né? O sujeito sentir ódio é feio, e o não reconhecimento de um elemento, digamos, constitutivo do ser humano, que é a agressividade. Né? Quer dizer, não há uma prática, entendeu, que responda a uma perspectiva desejante de qualquer nível, de qualquer índice que seja, que não passe em algum nível pela agressividade, que não tenha que se ver com a sua agressividade de alguma maneira. Né? E a gente quer viver como se a gente não fosse agressivo, como se a gente fosse essencialmente, né, no sentido lá da ontologia mesmo, como se a gente fosse essencialmente pacífico. Né? O ser humano é bom, o mundo é que o torna mal. Pô, uma asneira dessa não dá para a gente sustentar mais, né? Já era, entendeu? Enfim, digam aí. Vamos tomar um café, então, e depois a gente... Pode ser. Que eu estou precisando de um cafezinho. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô.